capítulo de número 4, verso de número 4. Irmãos, estamos hoje no culto, uma campanha cujo tema Mulheres Influenciadoras. Vou repetir de novo: mulheres influenciadoras não são aquelas mulheres que ficam nas redes sociais se preparando para fazer vídeo, né? Mulheres influenciadoras não é aquelas mulheres que ficam assim, não, irmão, igual que a missionária está aí, não, ó, olhando assim, fazendo assim, ó. A missionária não está fazendo isso, não, mas eu estou falando como essas irmãs estão nas redes sociais. Elas estão assim, ó, ela liga a câmera, aí fica assim, ó. Peraí, viu, minhas irmãs, nós vamos já entrar, viu? Isso aí não é influenciador, não, são pessoas que gostam de aparecer. Porque mulheres influenciadoras, ela não precisa da mídia. Mulheres influenciadoras, ela não precisa estar se ajeitando. Mulheres influenciadoras, ela é direcionada pelo Espírito Santo, mesmo ela sem estar nas redes sociais, ela consegue impactar as pessoas. Então você que segue esse tipo de pessoas aí, irmão, eu vou ser sincero para você, esse tipo de mulheres não são influenciadoras, e sim mulheres que gostam de aparecer. Amém, irmão? E nós temos que fazer que nem João Batista, que ele cresça e que eu desapareça. É assim que a gente tem que ver, tanto as mulheres como os homens nas redes sociais. Se tu vê aquelas pessoas são muito cheias de querer aparecer, não pode ligar a live e procurar o que fazer, e você vai ganhar muita coisa com isso. Não seguir esse tipo de pessoas que às vezes não tem nada para oferecer. Amém? Então, mulheres influenciadoras não são esse tipo de pessoas. Mulheres influenciadoras são as mulheres que eu estou ministrando aqui na igreja. Hoje já estou no terceiro dia dessa campanha e eu quero falar de uma mulher que é influenciadora, e o seu nome é Débora. E para mim tem sido um desafio muito grande pregar sobre as mulheres. Já vim pregando sobre Eva, já vim pregando sobre Monte, agora vou pregando sobre Débora, e estudando sobre as mulheres, irmãos, você aprende muitas coisas. Aí tem gente que não vou para o culto hoje, não, porque o culto é só das mulheres. Não, o culto é tanto para homem como para as mulheres. O mesmo Deus que fala para as mulheres é o mesmo Deus que também fala para os homens, tá bom? Juízes capítulo 4, verso 4 diz assim: naquele tempo governava Israel uma mulher, Débora, profetisa, mulher de Lapidote. Amém? Glória a Deus. Irmãos, e hoje, como o terceiro dia desta campanha, eu quero estar falando de Débora. Débora, ela era uma mulher dona de casa, mas ela foi escolhida por Deus. Ela não foi aquela mulher que quis, não, ela foi uma escolhida por Deus para servir a sua nação. Mas para nós entender quem é Débora, nós precisamos entender o contexto e as circunstâncias em que ela vivia antes dela liderar, antes de ela exercer a liderança como juíza. Nós precisamos entender o contexto de toda a história e como Débora ela se tornou juíza. E estudando a vida dessa mulher, Débora ela tomou uma iniciativa. Qual foi a iniciativa que Débora teve? Ela tomou a iniciativa a se tornar à disposição de Deus. Olha para a pessoa que está do teu lado e diz: irmão, você está na disposição de Deus? Porque antes de Débora, ela tomou uma iniciativa
iniciativa e se colocou na disposição de Deus. Débora, não sendo de uma linhagem aristocrática, a Bíblia vai estar falando que era simplesmente mulher de Lapidote. A Bíblia simplesmente vai falar que ela era mulher deste homem. Débora, irmão, ela foi uma única mulher nas escrituras que foi levada ao alto cargo político pelo seu povo. Em toda a história, Débora, ela foi a única mulher na Bíblia que foi levada a um cargo político pelo seu próprio povo. Antes de ela exercer esse cargo, antes de ela se tornar juíza, ela foi moldada por Deus, ela foi preparada por Deus. Antes de ela exercer esse cargo, ela passou pelo processo. E aonde foi que Débora ela passou por esse processo? Dentro da sua própria casa. Ela não fazia parte de nenhuma família real, ela não fazia parte de nenhuma família que participava da política. Ela foi escolhida por Deus, mas antes de Deus fazer com que ela se tornasse juiz, ela foi preparada dentro da própria casa, desenvolvendo seus fazeres domésticos, sendo submissa ao seu esposo, sendo uma mulher paterna, uma mulher que cuidava de filho, uma mulher que era submissa ao esposo. Essa era a vida de Débora. E a Bíblia vai estar nos revelando que ela cuidava, ela exercia com zelo a maternidade espiritual. A própria Bíblia vai falar em Juízes 5:7 que ela aconselhava as pessoas debaixo de uma palmeira. Ela aconselhava as pessoas que tinham problemas, que não tinham solução para ser resolvido. Ela aconselhava debaixo de uma palmeira que ficava próxima da sua casa. E ela se tornou, antes de ser juíza, a mãe de Israel. Para a Bíblia, ela julgava as pessoas, ela trazia soluções para as pessoas. E antes de ela se tornar juíza, ela foi chamada da mãe de Israel, porque ela cuidava daquelas pessoas, espiritualmente falando. Em cima desse texto, desta mulher que foi escolhida para ser juiz dentro da própria casa, onde Deus trabalhou na vida dela, cuidando da casa, respeitando o esposo, sendo submissa ao esposo, foi lá, diz para a pessoa que está do teu lado, foi lá, dentro da própria casa, que Deus preparou Débora. Você sabe o que é que eu vejo hoje? Olha para cá. Você sabe o que eu observo hoje, o que eu vejo hoje? É que hoje nós estamos vivendo em uma época em que muitos homens e mulheres, nós estamos vivendo em uma época em que muitos homens e mulheres estão querendo fazer a obra de qualquer jeito. Hoje nós estamos vivendo em uma época dentro do cristianismo que a pessoa quer fazer a obra de qualquer jeito. E não é de qualquer jeito, irmão, que nós fazemos a obra de Deus. Tem mulheres que querem fazer a obra de Deus, quer trabalhar para Deus, quer estar na obra de Deus, quer limpar a casa de Deus, quer cuidar das coisas de Deus, se ela não consegue cuidar nem da sua própria casa. Tem pessoas que querem trabalhar na obra, querem fazer a obra, mas não conseguem varrer nem a sua própria casa, não consegue nem cuidar daquilo que pertence a ela. É como é que ela quer cuidar das coisas de Deus? Tem mulheres que estão desse jeito,
que não faz nada em casa, não lava um prato, não vai uma casa, não cuida do marido, aí quer estar na igreja pregando, aí quer estar na igreja fazendo a obra. Ei, irmão, isso aí não é fazer obra não, irmão. O exemplo de Débora é um exemplo onde nós podemos aprender muita coisa, porque Débora, antes de ela ser juíza, antes de ela ser o que ela é na Bíblia, ela foi preparada por Deus dentro da própria casa. Aí hoje não, hoje o que é que está acontecendo? As pessoas querem fazer a obra de qualquer jeito, querem trabalhar para Deus, mas não lava um prato, não varre uma casa, não cuida do esposo, não cuida do filho, aí quer estar na igreja, pregando. Pastor, eu sou a missionária. Está dizendo nada, meu irmão. Pastor, eu sou a irmã fulana de tal, eu tenho uma ruma de gente, não está dizendo nada, meu irmão. Não está dizendo nada você ser uma mulher famosa, você ser uma mulher pregadora, porque não adianta nada você pregar e a casa está de cabeça para baixo. Não está dizendo nada. Não está dizendo nada por você ter uma palavra boa, ser uma mulher de oração, ser um homem de oração, se a sua casa está de cabeça para baixo. Não está dizendo nada. E o que nós estamos vivendo hoje, irmão, é uma geração de pessoas que querem fazer a obra que eles não conseguem fazer nem na sua própria casa. Está fazendo agenda, está pregando, está saindo para ministrar, mas a casa está assim, ó, cabeça para baixo. Mas é missionária, mas é pastora, mas é bispa, mas é diaconisa, mas é a irmã que é a voz do trovão. Diz para a pessoa que está do lado: não está dizendo nada, não está dizendo nada, irmão. Não adianta você viver na igreja orando e o marido chega em casa, não tem o que comer, não tem uma roupa limpa, não tem, está dizendo nada a tua vida de oração. Porque enquanto tu está orando aqui, o teu marido está lá fora te esculhambando. Essa bicha só quer viver na igreja. Essa é o que rola. Sabe por quê? Porque não é mulher sábia. A mulher sábia edifica a casa, a tola ela destrói. Quer orar, irmão? Prepara a janta do marido. Se a oração for de tarde, prepara o café, prepara o pão, prepara o ovo, faz um sanduíche, diz para ele: meu filho, está aí o café, está aí o pão, está aí a tapioca, e eu vou orar. Aí você vem orar despreocupado, porque se você vier orar e deixar o teu marido com fogo, a casa de cabeça para baixo, você está só deixando isso aqui, ó, uma brecha para te detonar. E muitas mulheres que são perseguidas dentro da igreja, porque querem fazer algo de qualquer jeito. Querem fazer algo de qualquer jeito. E quando é de qualquer jeito, não está dizendo nada. Vai orar, a oração é de noite, deixa a janta pronta. Deixa o bife pronto, deixa o baião pronto, deixa a Coca-Cola gelada, deixa tudo preparado e vem orar. Meu filho, está tudo preparado, agora eu vou orar, tá bom? Fica na paz aí, eu vou orar por ti. Aí vai ficar tudo assim, irmão, beleza. Porque se tu sair de qualquer jeito, tu vai só perder teu tempo na igreja, irmão. Porque quando tu chegar, o camarada vai estar encapetado. Aí você vai botar a culpa no canto, e o canto não tem nada a ver com isso. O culpado é você mesmo que não vigia. E hoje nós estamos vivendo uma geração que é dessa forma. As pessoas querem fazer a obra de Deus, mas esquece da sua casa. E a Bíblia vai falar, irmão, que se você não cuidar da sua casa, se você não cuidar dos seus, como é que você vai cuidar das coisas de Deus? Como é que você vai cuidar das coisas de Deus? E muitas irmãs não vigiam, se tornam igrejeira, que está na igreja todo dia,
irmã quer estar na igreja todo dia orando, quer estar vindo para a igreja todo dia, deixa as coisas tudo organizadas. Isso eu estou falando para a mulher que o marido não é crente. Tem marido que é crente, que é carnudo, irmão, que a mulher só vem na igreja e está reclamando, mas não é crente. Porque tem crente, tem casal de crente, irmão, que às vezes a mulher é crente e o marido não é tão crente. Tem crente que o marido é mais crente e a mulher nem é tão crente. Aí fica aqueles arranhados, porque o camarada vai com tudo, só não falta rotar mais. E a mulher não é muito espiritual, aí ela fica, camarada saiu, não deixou nada, ela vai tem que vigiar a fazer a obra. A gente tem que fazer, deixar a casa organizada. Porque se você não fizer, você mulher não agir assim, ainda vai sobrar para o pastor. Ela só quer ver na igreja, está nem atrás do pastor. Ainda só o pastor não tem nada a ver com isso. Amém, amém? Você não sabe o que é crente, que é gente ímpio, não. Gente ímpio já não gosta de crente, irmão. Já tem raiva porque a mulher é crente. Aí a mulher passa o dia todo na igreja, aí já bota aqui para o pastor. É atrás do pastor. Quando é a mulher, quando é o homem que está todo dia na igreja, não é porque está atrás da missionária, está atrás da pastora, está o dia todo lá. É porque é isso, irmão, ele deixa brecha. Quer vir para a oração? Se a oração for de tarde, a pastora for visitar uma irmã ali, a oração é 3 horas da tarde. Se o marido está em casa, assistindo o jornal, deixa o cafezinho, a tapioca, o sanduíche, faz tudo que ele gosta. Ele gosta de quê? Tapioca, eu faço tapioca. Acrescenta, bota manteiga não, bota ovo, bota carne de hambúrguer, bota queijo, bota presunto, bota um recheado que ele vai passar a tarde comendo, para não se lembrar mais do que está na oração. Porque quando ele vai estar partilhando, ele vai nem se lembrar que tu saiu para orar. Quando ele terminar de comer, ele vai estar voltando lá. E tu fica lá, você ainda não tiver partilhando aquela tapioca recheada que tu vai deixar. Irmão, porque se nós não deixar a casa organizada, a gente vai deixar uma brecha bem grande. E a Bíblia vai estar falando que não adianta você ser pregador, pregadora, missionário, se você agir assim. Uma vez a missionária viajou, a pregadora falou no altar que o marido dela ligou para ela atrás de uma escova, que ele não sabia onde é que estava dentro de casa. Uma escova de dente com um cinto que o homem não estava encontrando dentro de casa. Aí descobriu que o cinto estava em cima da geladeira e a escova estava em outro canto. A casa dessa aí, imagina como é que estava lá, hein? Porque o cinturão estava em cima de uma geladeira, imagina a escova de dentro, estava bem dentro do forno. Não, irmão, porque é um absurdo. Isso, irmão, para quem está ministrando é um absurdo. Uma mulher abrir a boca para falar isso no altar, ela queimou o ministério dela. Porque não é assim que a casa da mulher tem que ter quando ela sai para pregar. E a pessoa faz questão de falar isso no altar. Isso para mim não é pregador, irmão. Porque quem é pregador não vai falar. Se for falar da vida dele, vai falar que está bem. Porque a casa tem que estar bem. Mas a pessoa falar um negócio desse que o marido ligou, atribulado, viu, irmão? Não foi nem assim. Oi, amor, como é que está aí? Está fazendo a obra da beleza? Onde é que está o meu filho que eu não estou achando? Olha aqui atrás da porta, não está. Olha ali no banheiro, não está. Olha, mano, sei lá, eu acho que ela tem em cima da geladeira. Por causa dessa aí, meu irmão, não queria estar nem perto. Porque se o cinto estava em cima da geladeira, meu irmão. Sabe o que é isso, irmão? Pessoas que querem fazer a obra de qualquer jeito. É missionário, tem uma agenda longa de administração, organiza a casa. Quer viver pregando, o marido gosta de sair para ministrar, deixa o armário lotado de comida para o menino, para a menina. Se a mulher não quiser ir, deixa a casa preparada para não ter brecha. Minha filha, eu vou pregar tal canto. Tá certo? Mas se a irmã quiser ir comigo, vai. Mas se não quiser, está aqui as comidinhas, está aqui o Danone, está aqui o Nescau, está aqui o biscuit, está aqui o chili.
Está aqui até um agrado para ti. Bota até um pirulito para agradar a mulher, para poder sair em quarta bênção. Porque se a gente não trabalhar desse jeito, irmão, se a gente não trabalhar desse jeito, aquilo que você está fazendo não está significando nada. Eu não estou dizendo que tem gente dessa forma aqui, mas se tiver, irmão, coloca a casa em ordem. Porque às vezes a gente está pensando que está fazendo as coisas certas e está fazendo tudo errado. Porque a Bíblia fala que a gente tem que cuidar primeiro do nosso, para depois cuidar do de fora. Tem gente que evangeliza tanto que não consegue ganhar nem o marido para Jesus, não consegue ganhar nem o vizinho para Jesus. Aí quer ganhar o povo lá na África, não precisa ir para a África não, irmão, basta ganhar teu marido, basta ganhar os filhos. Aí quer fazer a obra fora, evangelizar fora, você não consegue ganhar ninguém, nem da sua casa. Débora, olha para cá, ela não foi preparada por Deus na igreja, ela não foi preparada por Deus na igreja. Débora, ela foi preparada por Deus lá dentro da casa dela, cuidando dos filhos, cuidando do esposo, cuidando, passando o ferro na roupa do lactote, pastor, o marido dela, passando o pano no paletó dele, cuidando dos filhos, lavando roupa, lavando os pratos, cuidando da casa. Aí o Espírito de Deus chega para ela e Deus disse: essa mulher aí, vou botar ela para cuidar da minha nação, porque ela cuida bem da casa dela. Débora, ela foi preparada, eu estudando a Bíblia, ela foi preparada dentro do lar, fazendo as suas atividades domésticas. Porque quem não cuida da própria família, ela não vai cuidar de nada. E o ministério de Débora, olha para cá, começou dentro da própria casa. Hoje em dia as mulheres não querem mais obedecer o marido. O marido diz uma coisa, ela diz três. Ei, irmão, não dá não esse negócio, só tem um cabeça. Dois cabeças, aí é mula com duas cabeças. Então não pode, tem que ser só uma cabeça. Tem duas cabeças, é aquela cobra, né? É uma cobra que tem duas cabeças, então não queira ser cobra não, irmão. Só existe um cabeça, que é o homem. A mulher é submissa ao homem. Aí hoje o homem fala uma coisa, a mulher diz duas coisas, três coisas. Não é assim que funciona. O casal na obra de Deus, irmão, ele é muito importante. Mas se eles não tiverem concordância, o ministério deles não vai fluir, não vai progredir. E Débora, ela foi preparada por Deus dentro da sua própria casa, cuidando do seu esposo, cuidando da sua casa. Porque quando ela se tornou uma boa esposa e uma boa mãe de filho, antes de ela se tornar juíza, ela foi conhecida em Israel como a mãe de Israel. Está na Bíblia, é Juízes capítulo 5. Juízes capítulo 5, verso 7. Lá no final do versículo vai falar isso. Débora, me levantei por mãe em Israel. Foi isso que ela foi chamada, a mãe de Israel. Sabe por quê, irmão? Porque ela cuidava da espiritualidade do povo. Ela cuidava da vida espiritual daquelas pessoas. Porque em uma nação espiritualmente morta, rejeitada por Deus, a Bíblia vai estar falando em Juízes 17:6 que não havia não havia rei em Israel, não havia ninguém. E cada um fazia o que parecia bem aos seus olhos. Ele fazia o que queria, porque não tinha rei, não tinha autoridade, não tinha nada. Então eles achavam por bem
fazer o que quisesse. Então Débora, antes de ser juíza, foi uma mulher escolhida para demonstrar sua liderança debaixo de uma sombra de palmeira. Era lá onde estava a Débora, sentada, próxima à sua casa, debaixo da sombra da palmeira, a Bíblia vai falar, e ela ficava aconselhando as pessoas. O mundo estava assim, de cabeça para baixo. Aí as pessoas com problema diziam: eu vou lá na mãe Débora, eu vou lá na Débora pedir um conselho. Entre Ramá e Betel, as montanhas de Efraim, ela estava lá, debaixo de uma palmeira. As pessoas vinham até ela com problema e elas aconselhavam as pessoas a se voltar para Deus, sugerindo soluções para as pessoas com problemas. Era a vida de Débora. Embora Débora era uma mulher que estava preparada por Deus para esse serviço. Irmão, serviço de aconselhamento não é para qualquer pessoa. As pessoas procuravam Débora porque ela era preparada por Deus. Hoje nós estamos vivendo em uma época que as pessoas estão pedindo conselho a pessoas piores do que eles. Hoje nós estamos vivendo em uma época que as pessoas estão cheias de problema, que não conseguem resolver nem os seus e quer aconselhar os outros. É igual a mulher que está com problema no casamento. O casamento dela está quase acabando, mas ela vai dar conselho para o casamento da outra. É igual uma pessoa que não sabe nem criar os próprios filhos e quer ensinar as pessoas a criar os filhos dos outros. Débora, irmão, ela aconselhava as pessoas porque ela foi escolhida por Deus para isso. Porque nem é toda pessoa que tem condição de ouvir o teu problema. Por isso que existe uma ordem eclesiástica da igreja, por isso que existe o sacerdote, por isso que existe o profeta, por isso que existe pastores, por isso que existe autoridade para resolver o problema das pessoas mais frágeis. Aí você sabe o que está acontecendo? A igreja tem um pastor, mas a pessoa não quer o pastor, aí ela quer a fulana de tal. Que a fulana de tal está com depressão, está com síndrome do pânico, está cheio de demônio, aí é lá onde ela vai pedir conselho. Essa pessoa, irmão, não vai resolver o problema dela. Por quê, irmão? Porque você tem que resolver, tem que ir procurar a pessoa certa. A pessoa certa. Vou sair aqui um ponto só para ele falar da viúva que perdeu o filho. O filho dela morreu, teve um problema na cabeça, morreu nos pés dela, no joelho dela. Ela botou o menino lá com o pai que chamou atrás do profeta. Aí ela veio assim: ei, como é que está teu menino? Está tudo bem? Está tudo bem, teu marido está tudo bem com ele? Ela disse: está tudo bem. É isso que a Bíblia vai dizer. Foi o que ela disse? Está tudo bem. Meu filho, como é que está bem com o filho se o filho está morto? Como é que está bem com o marido se o marido ficou com o menino morto em casa? Como é que está bem com ela se ela vem desesperada em busca do profeta? Mas sabe por que ela falou que está tudo bem? Porque Geazi não resolveria o problema dela. Você sabe o que ela quer dizer? O meu negócio não é contigo, Geazi. O meu negócio é com o profeta. Aí para ela não deixar Geazi no vácuo, que a negada hoje ela já tem parte de faca, né? Para ela não deixar Geazi voando, ela está tudo bem. Para o cara não dar viagem. Mas o negócio dela não era com Geazi, o negócio dela era com o profeta. Sabe por quê? Porque Geazi não ia resolver o problema dela. Quem ia resolver o problema dela era o profeta, porque ele tinha a revelação de Deus, ele tinha a palavra de Deus, ele tinha uma palavra profética. Então ele disse: Geazi, está tudo bem, mas sai do meio porque o negócio é com o profeta. Foi isso que ela fez. Foi isso que ela fez. É até provável que o profeta ainda presta Geazi. Geazi, vai lá no menino, bota o cajado, bate assim 3 vezes, vai lá que não vai dar certo.
Geazi foi lá, bateu, espancou, nada aconteceu. Sabe por quê, irmão? Porque o ministério não estava com Geazi, o ministério estava com o profeta. Você sabe o que Geazi estava querendo dizer? Geazi estava dizendo assim: vai lá, meu filho, vai lá, resolve o problema dela. É como se uma pessoa procurasse um obreiro para resolver o problema dela tendo um pastor. É mais ou menos essa comparação que eu quero tentar trazer assim uma comparação para você entender. Geazi, como ele era discípulo do profeta, ele era só um discípulo. Ele não tinha a autoridade que o profeta tinha. Mas mesmo assim, Geazi, o profeta diz: vai lá, Geazi, tu faz aquilo que eu estou te mandando. Tu pega o meu bordão, bota sobre o menino, faz assim que vai acontecer. E nada aconteceu. Sabe por quê, irmão? Porque o mistério não estava em Geazi, o mistério estava no profeta. Amém ou não amém? Então pessoas estão procurando pessoas erradas para tentar solucionar o seu problema. Irmão, se você tem alguma causa e você não está tentando resolver, nós vamos orar a Deus para Deus resolver. Mas não leve o seu problema para qualquer pessoa ou para ninguém que não seja de Deus. Débora não era uma qualquer pessoa, ela era uma mulher escolhida por Deus. O pastor da igreja não é qualquer pessoa, é uma pessoa escolhida por Deus. A missionária não é qualquer mulher que você vê por aí e com os seus problemas. Ela é uma mulher escolhida por Deus. Você sabe o que está trazendo, Diácono Bruno? É que as pessoas estão procurando as pessoas erradas para contar os seus problemas. Às vezes a pessoa quer até que tu esteja sofrendo mesmo, aí vai contar para a pessoa que realmente quer ver você lá embaixo. Ô mulher, não estou nem bem no meu casamento. Aí a pessoa fingindo que tá te ouvindo, né, gostando de ver você sofrendo. Sabe por quê, irmão? Porque você está contando o seu problema para a pessoa errada. E as pessoas procuravam Débora, porque ela não era qualquer mulher que vivia nas calçadas fofocando. Débora foi uma mulher que foi escolhida por Deus, chamada por Deus para aconselhar as pessoas. E as pessoas iam até a ela, e ela resolvia o problema, e ela se tornou a mãe de Israel. Olha para a pessoa que está do lado: não, você sempre tem um problema. Não procure qualquer pessoa. Não procure qualquer pessoa. Se você tem pastor, procure o pastor. Se você tem missionário, procure a missionária. Se você tem uma pessoa de oração, de confiança e de fé, procure os líderes da igreja. Porque nem toda pessoa está preparada para lhe ouvir. Não são todas as pessoas que estão preparadas para ouvir o que você tem para dizer. Então Débora, ela estava preparada para isso. Ela era uma mulher que não era mulher de rua, não era uma mulher que vivia nas calçadas, ela era uma mulher que cuidava das suas coisas. Ela era uma mulher que era submissa ao marido, ela era uma mulher que cuidava da paternidade, era uma mulher que zelava pela vida espiritual. Então Deus vai e escolhe a pessoa certa. Então Débora, ela estava preparada para isso, não foi à toa que ela foi escolhida para isso. Irmão, toda a liderança da igreja, do altar até o quadro eclesiástico, não é à toa que nós estamos aqui. Nós estamos aqui porque fomos escolhidos por Deus. Nós não descemos ninguém aqui de paraquedas, nós descemos aqui porque o Senhor o escolheu. Às vezes você pode até dizer: pastor, mas eu sou uma menina assim, não sei o que, não sei nem falar. Mas você foi escolhida por Deus. Ah, pastor, mas eu nem prego, eu nem falo tanto, que nem a fulana, que nem a ciclana, que grita, que ora, que passa. Tá.
Você foi um escolhido por Deus, irmão. Isso é que é o importante. Quando a gente é escolhido por Deus, então não foi por acaso que Débora se tornou uma juíza. Não foi por acaso. Depois que ela se tornou juíza, ela se tornou mãe de Israel, uma mulher que submissa o marido, que cuidava da casa, ela ganhou o respeito de todo Israel. Ela conquistou no meio de Israel um respeito tão grande, para você entender o significado, quando ela passa a ganhar o respeito no meio de Israel. Isso significa o papel da mulher, como ela é importante na obra de Deus. Diz para você, diz para a irmã que está do teu lado, pai irmã, diga para o irmão, diga para a irmã, o trabalho de vocês é importante na obra de Deus. Importante. E o trabalho dela foi tão significativo que Baraque, ele estabelece uma proposta para ela. Débora, eu vou conceder toda a tua petição, que eu estou sabendo que tu está assim, todo mundo te gosta, todo mundo te segue no Instagram, tem centenas de Israel te seguindo aí pelo Facebook. Eu estou textualizando para você entender. Tu está assim, tu está bombando. Eu vou começar eu vou te dar uma condição para mim conceder todos os seus pedidos, Débora. Tu ganhou o povo, conquistou o coração das pessoas. Mas eu vou te dizer uma coisa, Débora. Se tu for, eu vou contigo. Mas se tu não for, eu não vou. Cada força não era barato. Viu que a mulher ganhou força? Como dissesse assim, Débora, não vão só nós outros, tu for. Aí Débora disse: desse o quê? Baraca, a Bíblia vai falar isso. Essa história de Débora está no capítulo 4, no capítulo 5, é toda essa história. Então Baraque, ele cede uma proposta para ela, dizendo: se você for comigo, eu irei, mas se você não for, eu não vou. Juízes capítulo 4, verso 8. Esse versículo, irmão, é uma prova do significado que as mulheres são importantes na obra de Deus. É o importante. Esse versículo significa a importância de vocês, irmãs, na obra de Deus. Naquela época, irmão, o sistema judaico civil era confuso, era incoerente, o exército era fraco demais, ele não conseguia defender as suas fronteiras do país. E foi nesse contexto, nesse meio de fraqueza, nessa mesma situação, foi dentro desse contexto que Débora se tornou juiz e por fim se tornou libertador de Israel naquele tempo. Foi naquele tempo de guerra, foi aonde Débora foi levantada. A Bíblia vai estar falando que Deus surpreendeu a todos. Deus surpreendeu a todos a levantar uma mulher para ser juíza no meio de um contexto difícil, no meio de um povo que estava morto espiritualmente, no meio de um povo que estava oprimido pelo reino, que adorava outros deuses. Foi naquele contexto onde o povo estava desviado, onde o povo estava debaixo de uma opressão de um reino que adorava outros deuses, que era comandada por Cícera, um rei totalmente pagão, em decadência moral. Então os israelitas, eles foram entregues
a Cícera e o seu domínio. Aí a Bíblia vai estar falando que, devido a uma perseguição de Jambe, rei de Canaã, ao israelita, Débora era convida a Baraque. Débora era convida a Baraque, da tribo de Naftali, para reformar o exército de guerra contra Jambi, e cujas tropas era comandada por Cícera. A Bíblia vai estar falando isso. Ela levanta um exército para guerrear contra Cícera. E no passado, irmão, Deus falava por meio de Moisés, falava por meio de Josué. Agora Deus estava falando por meio de Débora, uma mulher libertadora, uma mulher juíza, sobre a liderança de Baraque, que juntamente eles dois convocaram o exército de Israel e derrotou todos os inimigos do povo de Deus. E a destruição de todo o povo cananeu, na liderança de Débora e Baraque. Houve uma imortalidade geral que foi direcionada por Débora e Baraque. E a vida de Débora, irmão, não está registrada por acaso na Bíblia. Deus, ele tem muito a ensinar através desta mulher, que se tornou uma mulher forte, uma mulher fiel e uma mulher poderosa. Mas essa sabedoria, essa fortaleza e esse conhecimento não veio dela. Toda essa virtude que eu acabei de mencionar na vida dessa mulher veio da parte de Deus. Toda a sabedoria, toda a sua virtude que veio na vida dessa mulher veio da parte do Senhor. Então, se eu e você, mulher, não tiver sabedoria, Tiago vai falar isso. Peça sabedoria a Deus, que Ele dá. Tiago vai estar falando isso no capítulo 1, versículo 6. Se nós não tivermos sabedoria, peça a Deus. E o que é que eu quero estar trazendo para você nessa noite, para me concluir essa mensagem? Nós, homens e mulheres, precisamos dessa sabedoria vindo da parte de Deus para as nossas vidas. Precisamos dessa sabedoria. As mulheres precisam dessa sabedoria para se submeter ao esposo. As mulheres precisam dessa sabedoria para cuidar dos filhos, para ajudar os esposos na obra de Deus. As mulheres precisam dessa sabedoria para estar abençoando outras pessoas. Débora, ela conquistou tudo isso. Não foi de qualquer forma, não desceu do céu de qualquer jeito. Ela ficou à disposição de Deus. Se você quer ser uma mulher poderosa, se você quer ser uma mulher sábia, se você quer ser uma mulher inteligente, faça que nem Débora. Lá dentro da tua casa, lavando aqueles pratinhos tudo bom, cheio de gordura, de 3 dias, fica lá dando glória a Deus. É porque tem mulher que deixa prato aí uma semana. Eu estou botando 3 dias, é pouco. Mas vá lá para a sua casa, faça as suas atividades domésticas, cuide do seu filho, cuide da sua casa, cuide do seu esposo, porque quando você pensar que não,
o Espírito Santo vai pousar sobre a tua casa. E Deus vai te escolher para você ser alguém na obra de Deus. Débora foi um exemplo de uma mulher submissa, de uma mulher fiel, de uma mulher sábia. Ela não precisou de revelação, assim que diz o Senhor, me disseram, me falou, eu vou te dizer. Não. Ela estava lavando roupa. Ela estava lavando os pratos. Ela estava botando café no esposo. Ela estava cuidando dos seus afazeres domésticos. E Deus disse: é ela que eu vou escolher para libertar o meu povo nas mãos de Cícera. Então, se você não tem sabedoria, peça a Deus. Peça a Deus, porque eu e você precisamos dessa sabedoria para fazermos a obra de Deus. Irmã, se você gosta de trabalhar na obra de Deus, gosta de fazer a obra de Deus, começa dentro da tua casa. Aí vem para o culto, domingo, acorda cedo, faz o lanche do marido. Pastor, só vai acabar meio-dia. Está errado você. Quando está meio-dia não tomar café, hora de almoço. Débora, ela começou dentro da casa dela, o seu ministério. As pessoas querem começar o ministério da igreja, quer estar no culto todo dia, quer estar. Não, eu sei, irmão, é uma bênção a presença de vocês aqui todos os dias. Mas se a tua casa estiver assim, irmão, fica em casa. Porque aí vai trazer menos problemas para a igreja. Porque teu marido vinha para cá reclamar. Bebo, eu quero a tua cara do pastor. Aí dá só para mim. É porque aqui, graças a Deus, a promessa é homens e mulheres crentes, os casais, tudo é crente. Mas tu não está numa igreja que tem crente ímpio. Tem pessoas que a mulher é crente e o marido não é. Às vezes a mulher é, o marido é e a mulher não é. E a mulher para baixar a barraca é pior do que o homem. O homem ele só ameaça, a mulher vai e pega o pau. Então a gente tem que pedir sabedoria a Deus. Pastor, vai ter o evangelho de impacto, é que vai ser. Prepara a casa no sábado. Passa o pano, lava as roupas. Deixa o lanche para o menino. Deixa o lanche, marido, não vai não. Porque para toda coluna, está aqui o leite, está aqui a vitamina, está aqui o Nescau, está aqui o Matibu, está aqui os biscoitos. E o Detoxilax. E eu vou para a obra. Distribuir lanche para as pessoas. Amém, meu filho? Se ele se manifestar, irmão, não vem não, vai ficar para lá, isso não tem muito tempo. Não, porque é uma perda de tempo. Se ele disser, você não vai. Pois não vê não, fica lá expulsando os demônios até ele sair. Aí depois você só me diz que se ele for crente, eu disciplino ele. Porque não adianta sair de mal. Se tu for, vai vir. Se tu come hoje, vai deixar a pau aberto com fome, miserável. Bichinho, se tu for, vai comer lá para te relaxar, cachorro quente aí. Passo não. Os cachorro quente é para os irmãos no meio da rua. Você vai fazer o almoço ao esposo, em nome de Jesus. Você não vai deixar Satanás entrar no teu coração. A gente não tem que ter sabedoria a Deus. Porque se a gente sair debaixo da confusão, Deus não vai operar. Irmão. Você vai lá, você vai ajudar o presbítero, você vai ajudar o Chico, você vai ajudar todo mundo. Mas o seu trabalho vai ser meio em vão. Porque quando chegar o pau vai comer dentro de casa, então vai sacrificar muita coisa. É melhor a gente ter paz com todos. Porque se nós não tivermos paz com todos, a obra não vai fluir. E eu preparei essa mensagem sobre essa mulher,
Porque para mim tem sido um desafio muito grande pregar sobre mulheres. Mas quando você passa a estudar, você começa a aprender muita coisa sobre a vida de Débora. Ela nos traz muito ensinamento. Fica de pé. Eu e você precisamos dessa sabedoria. Irmão, eu não estou chamando de burro não, diz aí, mas peça sabedoria a Deus, para você cuidar da sua casa, para você cuidar da sua esposa, para você cuidar dos seus filhos. Porque Débora, ela se tornou uma mulher poderosa. Diz para a irmã que está do teu lado, quer ser forte na obra de Deus. Então começa lá dentro da tua casa. Ah, pastor, não estou muito tempo com a minha mulher é assim, meu marido é assim. Não, tenta, vai dar certo. Eu acho que talvez Débora, ela se tornou uma mulher poderosa na Bíblia Sagrada. E o exemplo dela, irmão, é uma fraca. É uma honra. Ser uma auxiliadora do esposo é uma honra da parte de Deus para vocês, mulheres. E o trabalho de vocês é importante dentro da obra de Deus. Não foi à toa que depois que Baraque soube de tudo, ele disse: eu vou me aproximar dessa mulher, porque essa mulher, eu não vou para a guerra sem ela. É o valor que vocês, mulheres, têm dentro da obra de Deus. A missionária Juliana é importante na obra, a diaconisa Rochelle, a obreira, a irmã que louva, todas vocês, mulheres, são importantes na obra de Deus. Então, irmão, o que está faltando é o quê? É nós pedir sabedoria a Deus e tentar se achar dentro da obra. Porque cada um de vocês, da obreira, a Lana, até a irmã que está ali, tem um chamado da parte de Deus. Ah, pastor, mas o meu dom não é pregar. O ministério da menina ali, da obreira, nem é pregar. Mas ela ministrou lá na Vila Casa um pouquinho de vídeo que a gente vê Deus falando na boca das pessoas. Então não precisa ser a missionária do salto alto, cabelo esticado, do reblé para pregar. Precisa somente a gente se achar dentro da obra de Deus. Então vocês mulheres, vocês obreiras, vocês que fazem parte, vocês esposas, vocês são importantes dentro da obra de Deus. Mas se vocês quiserem ter sucesso no ministério de vocês, vai ter que começar lá dentro da casa. É fazer aquilo que vocês podem fazer. Ah, pastor, não é comigo, eu boto meu marido. Não, lava. Ah, pastor, mas eu não gosto de lavar roupa. Eu faço o que você não gosta de fazer. Porque lá dentro da sua casa é que Deus vai te achar e vai te dizer assim: essa aqui vai ser uma juíza. Essa aqui vai ser uma mulher que eu vou usar para libertar o meu povo, para ajudar aquela mulher que está deprimida, para ajudar aquela pessoa que está oprimida. É você que Deus quer usar. Pode usar para o seu marido. Deus pode usar a obreira Lana para o próprio esposo que estiver passando uma situação difícil no trabalho ou alguma coisa, às vezes na vida espiritual. Ela pode ser a juíza para ajudar ele. A missionária pode ser uma libertadora para me ajudar. Essa é a obra de Deus. A obreira Edilene pode ajudar espiritualmente o obreiro Diácono Eduardo. E assim, irmão, Deus ele vai ministrando aos nossos corações lá dentro da nossa casa. É onde Deus vai achar. Quer convidar aqui o presbítero? O presbítero Paulo vai fazer uma oração para você, irmã, que talvez ainda não se achou no seu ministério. Para você, irmã, que às vezes você está lá para baixo, dizendo que a obra de Deus não dá para mim, esse é mãe do filho, de cuidar de trabalhar na obra, é muito puxado, e aquele negócio todo. Eu quero orar por você, o presbítero vai fazer uma oração pela sua vida. E você vai sair daqui com outra visão.
Não se sintam um Zé Ninguém. Não se sintam uma pessoa que não chamou para isso, não foi chamado para aquilo. Não aceite isso na sua vida, porque esses pensamentos que vêm sobre você não é do céu. Porque a vida de Débora aqui é um exemplo para vocês mulheres e para vocês varões que me ouvem, que Deus, Ele não escolhe os preparar, mas Ele os prepara os dele para cumprir o seu trabalho aqui na terra. Então feche os teus olhos, o presbítero Paulo vai estar orando com você. Deus, nesta noite, Pai querido, nós te rendemos graça por esta palavra, Pai querido, que o Senhor nos direcionou para as nossas vidas nesta noite, Pai. Pai, que em nome de Jesus, Pai querido, cada uma das tuas filhas aqui presente nesta noite, Pai, que teve este privilégio, Pai, de ouvir, Pai querido, esta ministração, Pai querido, que elas possam, Pai, de alguma maneira terem sido influenciadas, Pai, através da vida de Débora nesta noite, Pai querido, para que elas possam, Pai, abrir a visão espiritual para si, Pai, e começar uma nova trajetória de fé na tua presença. Pai querido, que em nome de Jesus, Pai, esta palavra possa ter derramado, Pai querido, fortaleza sobre a vida de cada mulher aqui presente, Pai, como teu filho, Pai, se expressou sobre o teu altar, que elas possam, Pai querido, começar trabalhando dentro da sua casa, Pai querido, através da tua palavra, através do teu evangelho, levando algo, Pai querido, de sabedoria, para que elas possam, Pai querido, serem enxergadas pela tua presença, Pai, e que elas possam também se tornar mulheres influenciadoras do teu Espírito Santo sobre esta terra, Pai. E que em nome de Jesus, Pai, através da vida delas, os seus maridos, os seus filhos, os seus entes queridos, possam ver nas suas vidas, Pai querido, a presença do Espírito Santo de Deus. Que os maridos também possam, Pai, de alguma forma ter recebido algo da tua parte e colocar em prática nas suas vidas, para que em nome de Jesus, Pai, quando este elo de intimidade estiver ligado com o teu Senhor, eles possam gerar frutos do teu Espírito Santo, não somente dentro da sua casa, mas aonde cada um deles colocarem a mão dos seus pés. Que em nome de Jesus, Pai, esta palavra, ela possa gerar sobre as nossas vidas nesta noite renovo, transformação e, acima de tudo, atitude de fé, para que nós venhamos, Pai, cada dia mais receber de Ti, no nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Glória a Deus. As palmas do Senhor. Irmãos, esse pode sentar, eu já vou terminar. Hoje é o terceiro dia da nossa campanha. Quem foi que dirigiu? Amém. Deus abençoe. Um abraço aí para todo mundo aí. Deus abençoe. Irmãos, hoje é o terceiro dia da nossa campanha. Quem dirigiu as três pessoas?